gratidão, Senhor, nas nossa vida, estarmos aqui no altar, Senhor. Peço agora pela tua serva, pela tua filha, meu Deus, que vai trazer a tua palavra até nós. Usa ela, meu Deus, da maneira que tu queres, não ela, nada dela, mas de ti. Que é assim, em nome de Jesus, que a tua paz seja agora, Deus, a ela tranquilidade, a ela, meu Deus, sabedoria, entendimento que venha de ti. É a tua palavra, meu Deus, nós sabemos que não volta vazio. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Eu diria que quase tudo que tem na minha ministração, Cristo ministrou, tanto no louvor quanto na abertura. Eu sei que Deus quer que Deus quer falar conosco. Eu falo para vocês que essa palavra, ela me pegou, porque ontem aqui, no Café com Pastores, nós fomos ministrados de uma forma sobrenatural, a qual, como velha na fé, eu fui surpreendida por uma palavra muito forte que o pastor Cristiano ministrou aqui para nós ontem. E o Senhor já estava falando comigo já a semana inteira, através do meu devocional, sobre cruz, sobre sacrifício, sobre humilhação, sobre renúncia, sobre se entregar. Foi tudo isso que ele ministrou aqui, né? Mas Deus, Ele me deu algo que possa servir para nós também. Ele falou muito comigo, eu fui pega. Deus me pegou naquela ministração e eu acredito que vai pegar vocês também. Amém. Não se espante no que eu vou falar, porque é tudo palavra que o Senhor colocou. Não foi de mim, foi dele, porque eu sei, eu nem queria ministrar, eu ia pedir para o Cristo de novo, daí Deus disse que não, que era eu. E aí hoje eu fiquei o dia inteiro em função dessa palavra, se bem que eu já tinha os tópicos que o Senhor já tinha me dado. Amém? Mas antes, eu vou estar falando sobre humilhação e a exaltação de Cristo Jesus. E a palavra, ela está em Filipenses. E depois da gente ouvir esse louvor, que nós vamos estar... Podem colocar o louvor, que também vai falar de águas, viu, Cristian? É desse Jesus, dessa fonte, esse Deus, esse Jesus todo-poderoso, esse Jesus que pagou um preço por nós, esse Jesus, Rei dos Reis, esse Jesus que cura, que liberta, que transforma, que traz paz, que nos exorta e que nos abençoa. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. E é Ele que vai fazer um milagre nas nossas vidas. Amém? Amém. Pode colocar. Que tua poça eu, quando um anjo teu viu a sede que havia em mim. Você tem sede desse Jesus? Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Ele é que jorra essa água sem fim. Carne de Deus, sei, quero mais
É Filipenses 2, nós vamos ler do 5 ao 11. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 a 11, nós vamos ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém, amados? Amém. Aleluia. A vida de Cristo, amados, em nós, se nós somos cristãos e não imitamos a Cristo, a nossa fé, ela é estéril. E a sua doutrina é ortodoxa. Se você não imita Jesus, e ele não é alguém a quem você almeja, e se a obra dele não é o que te direciona os seus passos, a sua fé é morta. Amém, amados? Precisamos ser um imitador de Cristo. Não há cristianismo em mim e em você se aquilo que você veio fazer aqui, ou se aquilo que você conhece de Cristo é frágil e teórico. Amém? A vida de Cristo é um exemplo máximo para a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da igreja quatro portas, aqui, né, instituição. Eu estou falando da igreja, nós. Nós precisamos lembrar que a igreja, ela tem um dono, amados, e tem muita gente sendo dono da igreja. A igreja tem um dono, o dono da igreja é Jesus. Porque Jesus foi o único que pagou um preço por nós na cruz. Ele é o dono da igreja. Tem muita gente querendo ser dono. Vai na minha igreja. Nós não temos igreja. Isso é uma... A gente fala tantas coisas, né? E essa é a visão de Paulo. Quando ele escreve, ele queria que a igreja se lembrasse que era o Senhor que era o dono. A igreja nessa época ela estava sendo atacada por intrigas externas. Continua até hoje, amados. E a primeira coisa que fala sobre a humilhação desse Cristo, no versículo 6, quando a gente vai vendo os degraus da humilhação de Jesus, do que ele passou, a gente vê que Jesus, tudo que ele fez foi voluntariamente. Ele abriu mão dos seus direitos. Se nós estivermos, antenados, eu não sou muito antenada nessa nova geração, porque eu quase
não ando muito, às vezes eu não vejo muita coisa, mas um pouco que eu vejo, a gente já vê que nós vivemos numa geração que mais tem orgulho, amado, e essa é a palavra-chave da minha ministração, que mais tem orgulho, uma geração que luta pelos seus direitos. As crianças são direcionadas a lutar pelos seus direitos. Nós mesmos falamos, vai à luta pelos seus direitos. A gente tem uma luta incessante pelos nossos direitos. Tem isso no casamento? Tem isso na família? Tem luta no ambiente de trabalho? Tudo a gente diz que é meu direito. E entenda, amado, se você é cristão, a primeira coisa que você vai ter que fazer para caminhar com Jesus é abrir mão dos seus direitos. Foi isso que Jesus fez aqui. Ele diz, ele de forma voluntária, ele abre mão dos seus direitos. Casamentos? Ah, porque eu tenho o direito de me divorciar, porque ele me traiu. Não, nós temos que abrir mão dos nossos direitos para caminharmos com Jesus. Não é isso que Jesus quer. Escute isso. Antes da encarnação dele, ele era o Deus coigual, eterno, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi revestido da glória e da majestade, Criador de todas as coisas, as visíveis e invisíveis. Colossenses 1,16 diz, isso, ele sempre foi esse Cristo que se humilha e abre mão dos seus direitos. Dentro da sua humilhação, é exemplo para mim e para você, se a gente compara a atitude de Cristo com a atitude de Lúcifer, Satanás, Lúcifer, né? Isaías 14, do 12 ao 15, Isaías compara Gênesis 3 com Adão. A gente tem, olha só, isso aqui é muito importante que Deus falou para mim, e é muito certo isso aqui. A gente tem, eu e você, nós somos muito parecidos, tanto com Lúcifer, tanto com Adão, amados. Nós somos parecidos. Temos que lembrar que a gente tem que se parecer e temos que ter a postura de Cristo. Mas muitas das vezes nós somos parecidos com a postura de Satanás e com a postura de Adão. Eu fiquei assustada. E se você ouvir tudo que eu vou falar aqui nessa noite, prestar atenção, é bem verdade. O mais elevado, o Lúcifer foi o mais elevado dos seres angelicais, e ele assistia junto ao trono de Deus. Ezequiel 28 conta a história, mas não estava bom para ele, amado. Os privilégios que ele tinha não estava bom. Ele queria ir mais alto, ele queria promoção. Então ele desejou ser igual a Deus. Todo mundo conhece essa passagem. Sentar-se no trono de Deus. E muitos de nós hoje, nós estamos desejando muitas coisas do mundo. E Lúcifer então ele olha e ele fala, eu falei. Jesus falou o contrário disso. Enquanto Lúcifer fala, eu vou fazer, eu quero estar no trono, Jesus olha para Deus e fala, faça-se a sua vontade. Né? A passagem que
está no meu devocional, Jesus, quando ele estava lá na cruz, né? Ele disse, né? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade, aquilo que o Cristo falou aqui, né? A gente tem uma discrepância de papéis aqui. Lúcifer não se contenta em ser criatura, ele queria ser o Criador. Mas Jesus, sendo Criador, voluntariamente, ele se fez homem. Se a gente contrasta a humildade de Jesus, a gente olha para ela de uma forma tão humilde, e para o outro lado, a gente vê o orgulho de Satanás, que não se contenta apenas em ser rebelde, mas leva a rebeldia lá para Adão, né? Lá para o jardim. E ele entra no Éden e ele tenta o homem em rebeldia. Por quê? Ele mesmo foi rebelde. E nós temos que prestar muita atenção, amados. Essa palavrinha orgulho, ela tem pegado muita gente. E nós deixamos de ser abençoados por não conhecer as Escrituras, meditar nas Escrituras, amados. Enquanto a gente não meditar nessa palavra, pedir para Deus revelar o que o Senhor quer falar, a gente não vai ser abençoado como a gente espera ser. Sabe por que você, eu, às vezes nós parecemos com Lúcifer do que com Cristo? Porque nós temos em nós, olha só, amados, e isso aí é fatal. Nós temos em nós um pecado terrível, chamado orgulho, e todo mundo tem, amados. Porque às vezes a gente acha que não tem, mas eu descobri que eu sou muito orgulhosa nessa passagem, nessa palavra. Mas eu já pedi perdão para Deus e eu quero mudar. Eu vou procurar me consertar. O orgulho é o pecado mais sutil e às vezes difícil de ser reconhecido. Vou dar um exemplo, amados, para vocês. Eu poderia dar muitos exemplos, mas eu vou dar um e eu já fui pega nele. E você também vai ser. Se alguma vez na sua vida você falou mal de alguém, você criticou alguém, o pecado, a lei da língua, que não podia fluir as águas amargas e doces, a base para esse pecado é orgulho. Por quê? Quando eu falo de alguém, quando eu falo mal de alguém, o que está subentendido aqui é que eu sou melhor, não é verdade? Se eu critico alguém, a minha fala é que eu faria melhor. E a gente sabe, amados, que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém faz melhor do que ninguém, porque um tem um pecado assim, o outro tem outro pecado, e todos nós pecamos e somos pecadores. E todos nós falamos, temos o que criticar em todo tempo, né? É o que eu, no lugar daquela pessoa, eu faria diferente, né? O orgulho é sutil e ao mesmo tempo ele é dominador. Essa palavra também é. Muitas vezes nós queremos dominar as coisas. Nós queremos ter domínio sobre aquilo que não é para nós ter domínio.
Nós queremos dominar aquilo que é só Deus que pode dominar e estar no controle. É por orgulho que casamentos se desfazem. É por orgulho que pai não perdoa filho. É por orgulho que esposa não perdoa marido. É por orgulho que as nossas relações antigas, né? Elas não são consolidadas, às vezes, quando a gente deixou alguma coisa para trás. E é por orgulho que a amizade se quebra. E é por orgulho que as igrejas terminam. E é verdade, isso é uma realidade. E esse não é o sentimento de Cristo. Tem gente, amados, eu conheço gente que bate no peito e diz: eu tenho orgulho. Ele acha bonito dizer. Quantos crentes que eu já vi falar isso? Eu não levo desaforo para casa. Pode ser crente, mas cristão ele não é, amém? Está na hora de nós entendermos a quem nós precisamos imitar. Ainda dentro da humilhação de Jesus, eu disse que primeiro ele abriu mão dos direitos. Jesus, ele abriu mão dos seus direitos, ele se humilhou. E o segundo lugar, depois dele abrir mão dos seus próprios direitos, ele se esvaziou. Olha a coisinha difícil de a gente fazer, né, amado? Se esvaziar daquilo que Deus não quer, né? É tão difícil a gente se esvaziar, é tão difícil, a gente até canta, né? Mais de ti, Senhor, e menos de mim. Eu amo cantar esse louvor. E essa semana, quando eu estava com essa administração já na mente, entrei num carro, pois estava cantando: mais de mim, Senhor. Eu digo: é verdade. Mais de mim, Senhor, mas eu tenho que ter menos de mim e me esvaziar de mim, amados. E é isso que nos pega. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Antes, assim mesmo, ele se esvaziou, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E você pode se perguntar: do que ele se esvaziou? O Filho de Deus, esse Cristo, ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele deixou o trono, ele se fez carne. Aquele que seu estado pré-encarnado é igual a Deus, ele mesmo se esvaziou da sua glória. Imagina você, Jesus era tudo, amado, Jesus era Deus. E ele se esvaziou de tudo por nós. E às vezes a gente não se dá conta disso. E às vezes a gente decide não obedecer ao Senhor. Às vezes a gente decide ouvir o mundo, olhar para as coisas do mundo. Amado, a sua vida aqui é passageira. Rapidinho, nunca esteve tão perto de Jesus chegar quanto agora. Esse Jesus, ele é 100% Deus e agora 100% homem. Quando ele descer, e ele renuncia a sua majestade e a glória. Ele renunciou à relação favorável, à lei divina. Jesus renunciou também às riquezas. 2 Coríntios 30, versículo 7, é característica da humilhação de Cristo. Ele assume a forma de servo. Eu falei de 3 características, né? A primeira foi a humilhação,
que ele abriu mão do seu direito. A segunda, ele abriu mão dos seus próprios direitos. E antes se esvaziou, né? E a terceira característica, ele assume a forma de servo. Olha só, o Filho de Deus, ele não nasceu num palácio. Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce num berço pobre. Ele cresce numa carpintaria. E morre numa cruz. E ele não veio no mundo para ser servido. Ele veio para servir. Diz lá em Marcos 10, 25. É por isso, amados, que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Porque enquanto no mundo aí fora, o importante é quem é servido, tem gente rica que tem muitos peão, né? Esses que servem a eles. Eles são servidos. Mas no reino de Cristo, o importante, amados, é quem serve. Quantas pessoas, o Senhor fez uma pergunta para mim. Quantas pessoas nós temos servido? O nosso rei, ele foi servo. Ele serviu. E nós, amados, será que nós estamos servindo ao Senhor da maneira que Ele espera? O reino de Cristo importante é quem serve. Quantas pessoas você está servindo? Mais uma vez, eu quero que isso fique na sua mente. Jesus assumiu a forma de servo e ele serviu. E a única pessoa no planeta que tinha razão para fazer valer os seus direitos era ele. E ele abriu mão. Ele veio para salvar, né? E quem é que nós queremos ser usado para salvar? Quem nós estamos servindo para que o Senhor nos use para salvar? Porque Ele nos deu esse poder. Jamais servo algum nessa terra serviu como Jesus. A quarta característica da humilhação de Cristo está no versículo 7. São degraus da humilhação. Ele se esvaziou, assume a forma de servo, ele se tornou em semelhança de homem e foi reconhecido em figura humana. Aquele que era igual a Deus desde a eternidade tomou a forma de homem. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu sede. Jesus teve medo, amados. Não se preocupe se às vezes você sinta medo. Foi isso que o Senhor falou para mim. Porque Jesus também sentiu medo. Ele se sentiu desamparado. Não se preocupe se você se sente desamparado. Porque Jesus também se sentiu. Ele se sentiu, ele foi angustiado, ele se sentiu angustiado. Ele sentiu dor, anseios, traição. Como homem, ele sentiu todas as minhas e as suas dores. E nós suportamos um pouquinho que ele suportou, né? E já achamos que estamos numa luta ferrenha, né? Até mesmo eu, semanas aí, eu achei que eu estava. Cheguei a dizer, Deus, eu não aguento mais isso. Olha só, é assim que a gente faz, né?
Em Hebreus 4 diz que ele foi tentado. Em 1 Pedro diz que ele sofreu. Em Mateus 23 diz que ele foi desapontado. É só você começar a ler esses livros aí que falam da morte de Jesus, da crucificação. Você vai entender que nós não passamos nem um pouquinho do que Deus passou por amor a nós. E você vai se sentir. Isso é legal. Você vai se sentir, né? Muito amado. Quando você entender esse amor de Cristo, amém? Tudo que foi experiência humana, Jesus viveu. O último degrau da humilhação de Jesus, no versículo 8, o fim da humilhação dele foi o seu sacrifício, né? Que ele falasse também aqui, né? De sacrifício. E sabe, amados, alguns de nós estamos dispostos a servir os outros, desde que isso não tenha custo nada. E é verdade. Muitos de nós estamos dispostos a servir as pessoas, desde que isso não custe nada para nós. Não foi o exemplo de Jesus. Para ele custou tudo. A obediência dele custou até a morte, e morte de cruz. Às vezes, nós arrumamos tantos argumentos para não servir a Deus, para não vir na igreja. Nós arrumamos tanta desculpa. Qualquer dorzinha de cabeça, já estamos mal, né? A morte de cruz, ela era uma pena dolorosa. Você pode entender isso? Era ultrajante, era maldito, fala em Deuteronômio. Ele morreu para eu e você puder ter vida eterna. Antigamente, quando eles eram crucificados, eles ficavam morrendo aos poucos, né, Cristiano? Não foi o caso de Jesus, né? Jesus foi rápido, né? Ele teve muita dor, mas eu creio que foi mais rápido. Mas antigamente as pessoas, que elas eram crucificadas, elas ficavam lá crucificadas e elas morriam aos poucos. Vocês já pensaram que dor? E nós não passamos por nada disso, não é verdade? Porque Jesus pagou esse preço por nós, amados. Então isso a gente tem que ter essa consciência. Ele morreu, né? Ele padeceu por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Na cruz, Jesus bebeu o cálice da humilhação. Mas depois, Deus o exaltou sobremaneira, que é o que diz no 9, né? No versículo 9. Sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus está acima de tudo. Jesus está acima de todo nome. Esse Jesus, amados, ele cura. Esse Jesus, ele liberta. Esse Jesus transforma. Esse Jesus que dá vida em abundância. E esse Jesus morreu na cruz e ele nos deu esse direito, que nós faríamos milagres maiores ainda do que ele fez. Isso é o que nós temos hoje. Isso é que está nas mãos daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que não querem ser orgulhosos, daqueles que estão deixando o ressentimento para trás, daqueles que perdoam, daqueles que desce e que pede perdão para o filho quando está errado, né? Geralmente o pai
E a mãe é mais difícil de pedir perdão para o filho, né? Porque geralmente os pais acham que não são errados, mas não, amados. A gente erra também e às vezes a gente pede perdão. Eu peço perdão quando eu vejo que eu errei, eu peço. Né, Cristo? Eu já pedi perdão para ele, eu sou mais faladeira, né? Eu não me importo de me humilhar e às vezes eu ligo para eles. Meus filhos, se eu fiz alguma coisa, fala para mim, porque eu quero saber o que eu estou errando. Porque eu já sou tão faladeira, né? Mas ultimamente Deus está me quebrando tanto que eu acho que com essa ministração mesmo vocês não têm ideia do que Ele me quebrou, né? Porque cada um tem uma revelação. Eu tenho a revelação dentro do que eu precisava. E vocês talvez vão ter a revelação dentro do que vocês precisam, na verdade? É assim que é a palavra, né? E essa humilhação, né? É para depois nós sermos exaltados. Precisamos nos humilhar para que Deus nos exalte. O cristianismo é a religião de humilhação. Nós precisamos nos esvaziar dos nossos achismos, das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa língua, da nossa boca, dos nossos pensamentos, que às vezes nós olhamos para a pessoa, nós já julgamos ela sem conhecer ela. Nós precisamos nos esvaziar. E tudo isso, amados, é orgulho. Ah, não faço isso porque... Eu falava muito isso. Não faço isso porque, ele fez isso. É argumento, é orgulho. Mas a exaltação, eu termino aqui, é incomparável. É no nome de Jesus que enfermos são curados, casamentos são sarados, são restaurados, pecados são perdoados. E esse nome é poderoso. E todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar esse Jesus no juízo final. Tanto aqueles que são salvos, quanto aqueles que estão aqui na terra, ainda, que estão no mundo, e tanto aqueles que já estão lá no inferno, que já morreram, eles vão se dobrar diante de Jesus e vão confessar. Então, amados, nós precisamos. Eu quero que você fique de pé. Coloca um louvor. Nós precisamos entender que a única pessoa que nós precisamos imitar é o Senhor Jesus. Porque tantas coisas que a gente faz e que a gente acha que não é pecado e que tudo é orgulho, tudo fere o coração de Deus, e nós somos impedidos de receber a bênção de Deus, porque, amados, a glória de Deus, ela se manifesta em nós quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Tem muitos cristãos que já estão secos, mortos, vazios, vem no culto, não sente nada na hora do louvor, entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Por quê, amados? Porque ele está cheio de si mesmo, orgulho. Ele não permite que Jesus o encha, porque a glória de Deus, ela só preenche um coração vazio. A glória de Deus, ela só se manifesta na humilhação. Quando eu me humilho e digo: Jesus, eu preciso de ti, eu sou orgulhosa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu falo mal dos outros, mas eu preciso
preciso de ti para me ajudar a controlar a minha boca, o meu ser. Quando eu peço ajuda para o Senhor, amados, porque nós por nós mesmos nós não conseguimos. E o Senhor ainda ontem à noite, eu estava conversando com ele de uma coisa que eu tinha feito. E o Senhor, ele disse para mim: pede a minha ajuda, porque eu vou te ajudar. Por que tu não pedes a minha ajuda para superar isso? E muitas vezes nós não se humilhamos nem diante de Deus, amados, por vergonha, sei lá. Deus conhece o nosso tudo, o nosso amanhecer, o nosso deitar, o nosso caminhar. Deus conhece nós na nossa casa, Deus conhece tudo. Mas Ele quer que você se humilhe e diga: Jesus, me ajude a vencer esse pecado. Me ajude a vencer o orgulho. É isso que Jesus falou para nós essa noite. E eu quero convidar você, irmão, você que está aqui nessa igreja, que você sente que você precisa se esvaziar de alguma coisa para que o Senhor venha derramar essas águas que foram cantadas aqui, para que o Jesus flua como um rio de água viva no nosso interior. Se você quiser, você pode vir aqui na frente, você vai entregar para o Senhor Jesus, porque ninguém aqui é digno de não ficar na frente. Até eu mesmo fico, porque eu preciso. Amém? Enquanto o louvor tocar, você pode.
só aproveitar a oportunidade rápida aqui para agradecer a irmã Nícia, a pastora Alice, a minha mãe, né? Todas que tiveram contribuindo para a gente estar recebendo os pastores de Canelinha aqui. Tenho certeza que isso é um sonho que está no coração de Deus, né? Deus deseja a unidade, né? Por mais que existam guerras que tentam nos separar internamente, tentam nos separar dos nossos outros irmãos, das outras igrejas, né? Na verdade só tem uma igreja só. Essa é a vontade de Deus, né? Que a gente seja um, que se levante aqui um exército de pastores unidos, né? Para salvar essa cidade para Jesus, que é isso que Ele quer. Então, obrigado a vocês, né? Saiu até bolinho de mamão, tudo estratégico. Então, obrigado pelo lembrancinho que foi feito com carinho, né? Parabéns para vocês, né? Quando nós tivermos uma nova oportunidade, querendo contar com vocês. Muito obrigado. Pelo jeito todos gostaram, porque todos gostaram. É verdade. Senhor, nos leva, Senhor, debaixo da tua graça, do teu amor, da tua proteção. Nos dê uma semana de bênção, Pai, em nome de Jesus. Nos livra, meu Pai, de todo mal, de todo acidente. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse culto que estamos aqui. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.